Você já pensou se contrata ou não um advogado para fazer o seu processo de aposentadoria? Se você está na dúvida e não sabe se contrata ou não, eu vou te contar hoje como que funciona contratar um advogado para fazer o seu processo de aposentadoria. Ainda vou te falar se é preciso ou não contratar um advogado para isso e todas as fases, além de falar um pouquinho sobre os honorários desses profissionais. Então, fica até o final desse vídeo para você descobrir. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruna Manzato, sou advogada, especialista em direito previdenciário. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva aqui embaixo, deixa seu comentário, curte esse vídeo, já manda para mais alguém que possa ter interesse sobre esse assunto, que é assim que esse assunto de tanta importância chega a mais pessoas. Então vamos lá. Então, hoje a gente vai falar como que funciona contratar um advogado para fazer, né, o seu processo de aposentadoria. Eu sei que a advocacia, contratar um profissional, um advogado, tem muitas pessoas que têm muito receio quanto a isso, como que funcionam os serviços, qual a precificação desses profissionais, como que funcionam os honorários, se eu preciso estar na cidade que esse profissional atua para que eu possa ser atendido por ele. Como que eu vou saber se esse advogado é confiável ou não, se ele vai realmente fazer o meu processo ou não? Então, tudo isso a gente vai conversar aqui hoje. Então, antes da gente começar a falar, eu gostaria de esclarecer um pouquinho como que funciona o processo de aposentadoria. Nós temos duas fases no processo de aposentadoria. Nós temos o administrativo, que é quando você dá a entrada lá no INSS, e temos a fase judicial. Na fase administrativa, que é uma primeira fase, o próprio segurado, né, você sozinho consegue fazer o protocolo, né, digamos assim, fazer o seu pedido de aposentadoria. Hoje a gente tem o Meu INSS, que ele é um portal que os segurados têm acesso através do seu CPF, de uma senha, e dentro desse portal constam todas as informações da vida profissional dos segurados. Então, se você tem acesso a esse portal, você consegue realizar seu pedido de aposentadoria através dele. Mas aqui é muito importante que você não faça o seu pedido de aposentadoria se você tem dúvidas referente às informações que constam no INSS. Porque a gente vê muito e isso nós que trabalhamos, né, que somos advogados, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, eu só trato com aposentadorias e benefícios do INSS. Então, nós vemos muitos benefícios, muitas aposentadorias concedidas de forma errada, porque quando o segurado foi fazer o seu pedido de aposentadoria lá no INSS, ele não conferiu todas as informações da sua vida laboral, ou ele não sabia que ele podia considerar um período, por exemplo, como especial, e acabou pedindo sua aposentadoria sem se ater a todas essas informações e acabou tendo uma aposentadoria com valor inferior do que ele teria, né? Então, isso é muito importante também. Então, na via administrativa, que é o primeiro passo para se fazer um pedido de aposentadoria, o segurado, ele pode, né? Você pode fazer sozinho o seu pedido de aposentadoria dentro do INSS, mas só faça esse pedido de aposentadoria se você tem certeza que todas as informações do seu contrato de trabalho estão corretas. Então, se você entra lá no INSS e vê que olhando a sua carteira de trabalho, você tem todas as informações de registros anotados lá dentro do INSS. E ainda, se lá nas remunerações, todas as contribuições que você realizou estão de maneira correta, então, se todas foram lançadas lá e estão, né, com o valor correto, se você tem certeza que tudo isso está certo, você pode sim fazer o seu pedido de aposentadoria sozinho.
Claro que a gente tem que lembrar aqui também que o INSS ele não vai analisar, por exemplo, se você teria um benefício melhor se você esperasse um tempo para se aposentar, por exemplo, é o que a gente faz dentro do planejamento previdenciário. O INSS ele não analisa questões futuras. Ele também não vai analisar se, por exemplo, você fizer um recolhimento maior, você vai ter uma aposentadoria melhor. Tudo isso o INSS não analisa. Ele é apenas um sistema, um robô, uma máquina, que com as informações que ele já tem inserida lá, né, que já estão inseridos no banco de dados do sistema, ele vai trabalhar com essas informações. Por exemplo, se você precisa verbar um tempo rural, você vai precisar levar os documentos até o INSS, né? Então, ele não vai averbar de forma automática. Então, você vai precisar levar os documentos, saber quais são os documentos para que você tenha esse período reconhecido. Mesma coisa do período especial. Você precisa levar os documentos e saber quais são esses documentos e se realmente esses documentos te dão direito a um pedido, né, de um período especial ou todo o período especial ou a conversão de um período especial em comum. Então, tudo isso deve ser analisado antes de fazer o pedido no INSS. Então, talvez o que seria mais viável, se você não quer contratar um advogado, que você realmente, né, nessa primeira fase, você pode sim fazer sozinho, é talvez você fazer uma consulta com um profissional especialista em direito previdenciário que já vai te orientar sobre as informações que você tem lá, se está tudo certo, se você precisa fazer mais alguma coisa, se todas as suas contribuições constam lá, os salários, enfim. Então, através dessa primeira consulta, talvez você fique mais seguro de fazer o seu pedido sozinho. Mas é claro, a gente sempre orienta, né, que é importante sim ter um profissional que já é especialista, que já lida com esse assunto diariamente para acompanhar o seu pedido de aposentadoria. Porque nós, como profissionais que lidamos com o sistema do INSS e com o direito previdenciário, sabemos os caminhos por onde percorrer e onde conseguir o melhor benefício para o nosso cliente. Então, sim, você pode fazer sozinho no primeiro momento, mas é interessante você conferir, ter certeza do que você está fazendo. E aí a gente tem, depois do processo administrativo, que é onde o segurado, né, onde você faz o pedido sozinho lá ou através de um advogado, se esse pedido dentro do INSS ele for negado ou talvez se ele for concedido de maneira incorreta, nós temos dois caminhos e aí depende muito do caso para a gente avaliar o que a gente vai fazer. Nós temos, né, a junta de recursos, que é um recurso dentro do próprio INSS, que o segurado também consegue fazer sozinho, mas ele é um pouquinho mais complicado, porque tem que ter uma fundamentação do direito, né, do que você está recorrendo daquela decisão, mas sim, também pode ser feito sozinho. E depois disso, a gente tem a via judicial. Então, se realmente esse pedido dentro do administrativo e da junta de recurso não for concedido, a gente pode sim ingressar na via judicial para se conseguir o direito a essa aposentadoria que se requereu ali na fase administrativa. No judicial, realmente é o ideal que você tenha um profissional, também, claro, sempre especialista na área, para te acompanhar. Então, é assim que funciona um processo, né? A gente tem a fase administrativa, e tem a fase judicial. E aí eu já respondi a pergunta, né? Se precisa ou não contratar um advogado. Realmente, na fase administrativa, a gente não tem a necessidade de se entrar com pedido com advogado, mas é interessante que você tenha muita certeza que está tudo correto dentro da sua aposentadoria, e para isso seria interessante você pelo menos agendar uma consulta com um profissional que possa te orientar se realmente está tudo correto dentro do seu processo. E aí, só depois da entrada nesse seu pedido, tá? E hoje, né, nós sabemos que contratar um advogado, e eu tô falando aqui de advogado especialista em direito previdenciário, né? Porque das outras áreas eu não vou saber falar para vocês, porque eu atuo só em direito previdenciário, o escritório só atua em direito previdenciário. Como que funciona contratar um advogado? A gente tem o atendimento online, que, claro, é uma novidade, principalmente por conta da pandemia.
E a gente tem um atendimento presencial, que é aquele que o pessoal está mais acostumado com isso. Então, nós temos esses dois atendimentos hoje para se contratar um advogado. Como que funciona o atendimento online, tá? O atendimento online, ele é destinado para aqueles clientes, né, para aqueles segurados aí que têm acesso à internet. Porque não adianta nada a gente ter um atendimento online disponível se a pessoa não tem acesso à internet, não sabe utilizar. Muitas vezes, né, o que a gente vê aqui no escritório é que às vezes o cliente ele não sabe utilizar a internet, mas ele tem um neto, um filho que ajuda ele e ele consegue acessar, né, o atendimento dessa maneira. E quais são as vantagens, né, desse atendimento? Ele é um atendimento que ele é, né, tem essa facilidade, porque a pessoa pode ficar lá na sua casa, o advogado no escritório, e ela consegue ser atendida sem precisar sair de casa. Muitas vezes essa pessoa pode ser que ela tenha uma doença ou uma dificuldade de locomoção, e isso facilita muito, né, esse atendimento com o advogado. Hoje tem muitos escritórios, né, principalmente depois da pandemia, que passaram a realizar esse atendimento online. Eu aqui no escritório realizo sim esse atendimento online e atendo vários clientes aí do Brasil todo. Então é uma facilidade para o cliente, sim, porque ele não precisa se deslocar até o escritório, ou até mesmo na mesma cidade. Eu tenho muitos clientes aqui mesmo, eu falo aqui de Curitiba, capital do Paraná, e eu tenho muitos clientes que eles preferem fazer o atendimento pela internet, porque é o que a gente vai falar ali no outro ponto, profissionais com tempo escasso. Então, tem muitos clientes meus que eles chegam em casa só à noite, então seria inviável para eles marcar uma consulta, marcar um atendimento no escritório. Então, eles acabam fazendo esses atendimentos online, que facilita a vida deles, para também não terem que se locomover até o escritório, né? A gente sabe que Curitiba é uma cidade relativamente grande, então temos trânsito, temos, né, a dificuldade de acesso, às vezes, pela distância. Aqui também tem muitas regiões metropolitanas, cidades metropolitanas, então isso facilita, né, o atendimento online facilita muito nessa questão também. E outra questão bem importante são moradores de cidades que não têm especialistas no assunto. Então, pode ser que esse segurado, né, um segurado ou você mesmo more numa cidade que seja muito pequena e não tenha um especialista em direito previdenciário, ou até mesmo, né, em outra área aí que você queira realizar um atendimento. Então, você consegue, né, realizar esse atendimento de maneira online com um profissional que você escolheu, que você pesquisou, que você se identificou. Então, você consegue sim fazer um atendimento mesmo aí da sua cidade. E aí a gente tem o atendimento presencial, claro, né? Que é mais destinado para aquelas pessoas que têm uma dificuldade com acesso à internet. E também, gente, tem muita gente que prefere sim o atendimento presencial, que ele quer estar cara a cara com o advogado, que ele quer conversar, quer tomar um café, enfim. Isso também é muito interessante de ser feito, mas aí, claro, fica muito limitado a ser um profissional dentro da sua cidade, né? E que consiga atender ele dessa forma presencial também. Então, esses dois são, né, os dois atendimentos que a gente tem na advocacia. E como que funcionam os processos e as audiências? Por exemplo, se a gente faz um atendimento online de uma pessoa que não é da mesma cidade que é esse profissional. Então, vamos supor que você é de uma cidade e contratou o serviço, né, a consulta, e gostou desse advogado e quer contratar ele para fazer sua aposentadoria. Como que funciona se ele não está na mesma cidade que você? Hoje, todos os tribunais do Brasil possuem processos de peticionamento digital. O que é isso? A gente não vai até o fórum protocolar o processo do nosso cliente. Então, vamos supor que eu atendo uma pessoa do Rio Grande do Sul e ela me manda, né? A gente faz esse atendimento, ela gosta do atendimento, ela concorda com os termos do contrato de honorários e a gente, né, assina o contrato e começa a trabalhar nesse processo.
Eu não vou precisar dos documentos físicos dessa pessoa, essa pessoa não vai precisar me mandar os documentos lá do Rio Grande do Sul até aqui, né, no Paraná. Não, ela pode escanear tudo, me mandar por e-mail ou WhatsApp, e eu também, como advogada, eu não vou precisar ir até o tribunal, levar esses documentos pessoalmente para protocolo. Hoje, todos os tribunais têm peticionamento eletrônico. Então, o que é peticionamento eletrônico? Pedido eletrônico. Eu faço o pedido da aposentadoria do meu cliente tudo pela internet. Então, eu mando tudo que ele me mandou por e-mail, eu mando, né, através de um sistema próprio do advogado, eu mando para o tribunal. Então, é assim que funciona. Então, eu não preciso mais ir ao fórum, né? Claro, se eu tiver alguma questão de diligência com o juiz, enfim, tudo bem. Mas se não, não, eu não preciso ir até o fórum para realizar o peticionamento, para realizar o pedido de aposentadoria desse meu cliente. E ainda, 98% das audiências dos processos previdenciários não precisam de audiência. Então, eu acho que ficou meio confuso aqui, eu acho que eu errei. Mas 98% dos processos previdenciários não precisam de audiência. O que isso quer dizer? Que é muito raro os processos que eu preciso realizar uma audiência. Então, isso facilita muito também os atendimentos, né, de forma online para esses clientes, né, para esses segurados. Alguns processos, sim, a gente precisa realizar audiência. Só que na pandemia, todas as audiências elas foram realizadas de forma online. E ainda, por mais que nós temos aí, né, um avanço de não estar mais com tanto contágio da pandemia, enfim, as audiências nos tribunais ainda continuam sendo online e provavelmente permanecerão online. Então, mesmo que eu precise fazer uma audiência de um processo de outro estado, por exemplo, eu posso fazer isso aqui do meu escritório e o cliente pode participar da audiência lá na casa dele, pode ouvir as testemunhas lá na casa das testemunhas, né, através da internet, através de um aparelho celular, é possível fazer essas audiências. E o INSS também, ele é totalmente digital. Então, hoje, quem precisou já fazer alguma solicitação dentro do INSS sabe disso. A gente tem, né, o INSS implantou lá o Meu INSS, onde todos os pedidos são realizados pela internet, tá? Então, na pandemia, tudo fechou, né? As agências do INSS, elas não estavam atendendo. Hoje elas já voltaram aos atendimentos, mas a gente ainda sabe que tem muito processo que o segurado só consegue realizar na internet, ele consegue juntar documentação na internet. Então, o INSS também é totalmente digital. O advogado possui um INSS próprio, né, para peticionamento, para pedido, e o nosso também, claro, é tudo pela internet. Então, a gente manda a aposentadoria tudo pela internet. E como que funciona contratar um advogado pela internet? Aqui eu quis fazer um passo a passo para contratar um advogado com segurança, porque a gente sabe que entregar o seu processo de aposentadoria para um advogado é uma coisa muito séria, né? É sua vida ali que você vai entregar para alguém, é sua vida laboral, né? Sua vida inteira ali que você trabalhou, contribuiu e agora você quer descansar, se aposentar. Então, claro que você não vai entregar um processo de aposentadoria para qualquer um, né, que aparece na internet dizendo que vai fazer sua aposentadoria. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o famoso dar um Google e pesquisar esse advogado que você, né, se pesquisou, viu ali em algum lugar, apareceu para você em algum lugar, ou até mesmo entrou em contato com você oferecendo algum serviço. Então, dá um Google, pesquisa lá pelo nome do advogado e veja se ele possui site do escritório, se ele possui blog escrevendo sobre o assunto que você procura, né, aqui sobre aposentadoria, se ele possui vídeos no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook. Então, pesquise esse profissional. Através do Google, você também consegue ver os processos ali que esse advogado tem. E consulte também
pelo número da OAB desse profissional que você está querendo contratar, está interessado em contratar. Dentro do site da OAB, é claro que cada OAB tem, né, cada OAB tem um estado, então, desculpa, cada estado tem uma OAB. Então, por exemplo, para mim, é aqui, né, OAB Paraná. Então, pesquise dentro lá do site da OAB para ver se esse advogado realmente tem o seu número de ordem registrado lá. Se ele não tem não responde nenhum processo disciplinar lá dentro da OAB, então tudo isso é possível consultar para você ver se você realmente, né, tá contratando um profissional que é capacitado, que é inscrito dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Consulte também para verificar se esse advogado ele possui sede física. Claro, isso não é impossibilidade nenhuma de contratar um advogado, porque tem muitos advogados hoje que atendem somente de maneira virtual. Mas se você tem interesse em realizar um atendimento presencial, então pesquise também se ele tem uma sede física, se ele atende um escritório físico. Uma coisa que é muito interessante também é que se você jogar o nome do advogado lá no Google, você consegue avaliar, consegue consultar as avaliações desse advogado. Então, lá dentro do Google, é possível verificar o que os clientes comentam sobre os atendimentos desse advogado. Então, é mais uma coisa para você conseguir verificar, né, e contratar com segurança um advogado para fazer o seu processo de aposentadoria. E como que funciona, né? Depois que você já viu, depois que a gente já falou aqui quais são as fases do processo, que a gente tem os atendimentos online, que a gente tem os atendimentos presenciais, como que funciona o processo, como contratar um profissional passo a passo com segurança. Eu vou falar como que funciona realmente o atendimento ali, né? Então, vamos supor que você já fez tudo isso, já pesquisou, viu que esse advogado, ele realmente, né, tá inscrito na ordem, ele cumpre todos lá os requisitos que a gente falou anteriormente, ele, né, tem ali escritório ou não, atende de maneira online, mas ele tá tudo certinho, ele tem avaliação no Google, então vamos supor que você quer contratar esse advogado. Como que funciona? Então, primeiro você vai entrar em contato com esse profissional e vai agendar um atendimento. E aí, claro, dentro disso você escolhe se você quer um atendimento online ou um atendimento presencial. E aí, claro, né, o advogado vai passar para você, o escritório vai passar para você como que funcionam os honorários. Então, por exemplo, se você precisa de uma consulta só, se você só quer tirar dúvidas referente à sua documentação de aposentadoria, ou você quer marcar uma consulta inicial para saber, né, alguma orientação sobre o seu caso, então você agenda com esse advogado e aí ele vai te passar toda a questão de precificação, como que funcionam os honorários contratuais de consulta, ou se você já quer, né, já sabe que quer realizar um planejamento previdenciário para sua aposentadoria, já viu que é muito importante realizar um planejamento para você conseguir se aposentar, né, de maneira mais adequada. Então, vamos supor que você já agende falando que quer fazer um planejamento previdenciário. Ou que você já sabe que tem todos os direitos e quer fazer a concessão da sua aposentadoria com esse profissional. Vamos supor que você já tem uma negativa, por exemplo, já entrei sozinho no INSS e tem uma negativa da minha aposentadoria. O INSS não concedeu. E eu quero contratar um profissional para fazer a concessão da minha aposentadoria. Então, você agenda, entra em contato, agenda uma consulta, ou fala que você quer fazer um planejamento, ou já fala que você quer fazer uma concessão de aposentadoria. E aí, depois que esse profissional passa para vocês os honorários, né? E aqui, eu vou fazer um parênteses nos honorários, eu não sei se eu coloquei mais para frente aqui. Ah, eu coloquei aqui. Então, eu vou falar depois. Então, depois que vocês já acertaram os honorários, né? Você concordou com os honorários desse profissional, você vai assinar o contrato de honorários, vai assinar a procuração, que é dando poderes para esse advogado fazer o seu pedido de aposentadoria. E aí você vai entregar os documentos para esse advogado. Se você vai numa consulta, né, ali
ou marcou um atendimento presencial, você vai levar todos os documentos que ele vai te orientar a levar e ele vai escanear lá, salvar e te devolver os documentos originais. Se você vai fazer um atendimento via internet, um atendimento online, você pode enviar todos esses documentos digitalizados por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Inclusive o contrato e a procuração assinados. Então você assina, imprime, o advogado te manda, assina, imprime. Eu tenho alguns programas também de assinatura que são válidos. Faz a assinatura do contrato, da procuração e manda tudo de maneira eletrônica para esse profissional. E após isso, após a assinatura do contrato e após você entregar todos os documentos para esse profissional, se inicia a prestação de serviço. Então, se é só uma consulta, claro, né? Você só vai ter a orientação lá durante o período da consulta e ele vai te esclarecer as dúvidas. Você vai poder perguntar tudo para ele que você tem dúvida, vai olhar os documentos que você levou, vai tirar todas as suas dúvidas. Se o que você precisa é um planejamento previdenciário, aí depois da assinatura do contrato, dos documentos todos entregues, ele vai começar a elaborar o seu planejamento, né? O seu plano ali de aposentadoria. E também, se há uma concessão de aposentadoria, ele também, né, após todos os documentos ali, vai começar a trabalhar nessa sua concessão, fazer a petição, analisar os documentos, enfim. E qual que é o valor dos honorários de um advogado? Aqui, a gente tem que prestar muita atenção em uma questão. A OAB, ela tem uma tabela de precificação que nós, advogados, precisamos seguir. Nessa tabela da OAB, que cada região, cada estado tem a sua tabela, tem a sua OAB. Então, por exemplo, eu estou aqui na região, né, no estado do Paraná. Então, a minha OAB é Paraná. Então, eu preciso, para os atendimentos que eu realizo aqui no Paraná, eu preciso seguir a tabela da OAB do Paraná. Mas se eu realizo um serviço em São Paulo, eu preciso seguir a tabela da OAB lá de São Paulo e não aqui do Paraná. Então, isso é muito importante também. Então, se você tem dúvidas referente a valores de honorários de advogados, você pode também pesquisar no Google na OAB do seu estado. Então, vamos supor que você more em São Paulo. Você pesquisa lá honorários, tabela de honorários OAB São Paulo. E aí vai abrir lá uma tabela para você, e lá você vai descendo e está separado por capítulos. Então, você vai achar lá o capítulo de direito previdenciário. Então, lá você consegue saber mais ou menos, né, quanto um profissional cobra lá dentro da sua região. E claro, gente, a tabela, ela traz só o mínimo que o advogado pode cobrar. Ele não está obrigado a cobrar aquilo ali que está na tabela, né? Ele não pode cobrar menos do que aquilo, mas ele pode cobrar sim mais, dependendo, né, da experiência que ele tem, dependendo de como ele trabalha. E aí é importante também observar que a precificação vai ser diferente para cada serviço prestado. Por exemplo, uma consulta vai ter um valor inicial, claro, né? Porque você vai na consulta, mais ou menos como quando a gente vai em médico, né? Que a gente vai ao médico se consultar e o médico vai dar um parecer para nós de como está a nossa saúde, o que a gente tem que fazer, enfim. Na consulta com o advogado é a mesma coisa. Ele vai te orientar, vai responder suas dúvidas e o serviço acabou ali, né? É um serviço que tem pagamento assim antecipado. Dentro do planejamento previdenciário, a mesma coisa. É um serviço que o advogado vai fazer todo o trabalho, né, de planejar a sua aposentadoria, de analisar os cenários possíveis para você, de saber se você já tem o direito de se aposentar ou se não, qual que é a melhor aposentadoria, se você pode indenizar período, enfim, né? Mais uma série de coisas que a gente analisa dentro do planejamento previdenciário. Então, esse planejamento previdenciário, ele também traz um valor de serviço antecipado, porque o advogado
já vai realizar um serviço para você. Na concessão de aposentadoria, vai depender muito do advogado também que você contratar. Tem alguns profissionais que fazem o serviço de concessão com valor antecipado, tem outros advogados que fazem somente lá no êxito, então somente quando você consegue se aposentar, o advogado cobra lá um percentual sobre o que você, né, vai receber de atrasados e mais algum salário de benefício. Então vai depender muito do profissional também e de como esse serviço será prestado, tá? Então, os honorários funcionam mais ou menos dessa forma. E eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre como contratar um advogado com segurança, né? Como contratar um advogado para fazer o seu processo de aposentadoria. Então, é muito importante que você tenha em mente, né? Principalmente que uma aposentadoria ela pode sim ser feita de maneira administrativa por você, sozinho, mas que você tem que ter muita certeza das informações que estão ali, porque uma vez aposentado, você não consegue desaposentar, você não consegue renunciar a essa aposentadoria. Porque pode ser que se você esperasse, por exemplo, mais 2, 3 meses, você conseguiria um benefício melhor. Né? Então é muito importante você ter muita certeza do que você está fazendo para você fazer o seu pedido de aposentadoria sozinho. Ou se você não quer contratar um advogado para fazer a aposentadoria, faça pelo menos uma consulta para saber se está tudo certo ali com a sua documentação, com as informações que você tem lá no INSS. Então é importante vocês terem esse cuidado, tá bom? No vídeo de hoje é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um próximo vídeo nessa sugestão aí, nessa dúvida que você tem, tá bom? Eu espero vocês, então, na próxima semana, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.